A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. A minha questão está exatamente nesse finalzinho aí. Qual é o papel do magnetismo como base científica para o espiritismo? E mais do que isso, é uma outra pergunta junto dessa. Qual é o avanço que a doutrina dos espíritos traz nesse sentido, né? Sobre a potencialização da aplicação daqueles postulados do magnetismo, dos princípios do magnetismo? Quando Mesmer, no século XIX, trabalhava a questão do magnetismo, ele estava muito focado na possibilidade do magnetismo animal, ou seja, aquele que eu possuo e que eu posso transferir para outro indivíduo, que seria aquilo que a gente chama na literatura espírita pelo nome de passe magnético, que é a potencialidade anímica de um ser transferida para outro ser. A grande contribuição que o espiritismo trouxe para esse processo foi a descoberta de outras duas modalidades de transmissão dessa energia. O espiritismo validou a primeira, disse sim, é verdade. Um indivíduo encarnado pode transferir energia para outro encarnado, isso é fato, mas ele disse que existem outras duas possibilidades. A segunda é que não são só os homens que transmitem energias, os espíritos transmitem também. Então, numa determinada necessidade que um indivíduo tenha de receber uma energia, não tem ninguém por perto. Uma entidade espiritual pode vir e aplicar energias diretamente do mundo espiritual sobre o mundo corporal. Ele não tem ninguém, está só ele. Ele não tem um médium, ninguém. E aí os espíritos vêm, e a gente encontra isso na obra de André Luiz, a saciedade em todas as obras de André, a transferência de energia dos espíritos para os homens, isso acontece em todas as obras de André Luiz, em capítulos distintos, mas você vai achar. Na obra Mensageiros, meu Deus, os capítulos 22, 23, 24 e 25 da obra, que é a visita que Aniceto faz ao posto de socorro comandado ali por Alfredo, e a prece de Ismália, meu pai, aquilo ali é uma coisa extraordinária no processo de transferência das energias dos espíritos. Como que eu consigo manipular os fluidos e injetá-los na direção de alguém. Então, o espiritismo traz uma contribuição primeira, mostrando como que os espíritos podem manipular os fluidos e direcioná-los a alguém, promovendo os processos de saúde, auxiliando os desencarnes, no livro Obreiros da Vida Eterna, promovendo o processo de reencarnação no Missionários da Luz, auxiliando as pessoas em perturbação, que estão no mundo maior. Então, você vai encontrar em todas as obras essa manifestação efetiva dos desencarnados sobre os encarnados. E existe uma segunda contribuição que ele trouxe, que é a possibilidade de que os encarnados, potencializados pelos espíritos, consigam transmitir ainda mais fluidos para os encarnados. Então, ficaram três situações. Uma, os homens transferindo seus próprios recursos, que era o que Mesmer falava. Um segundo, que é os espíritos transferindo suas energias para os encarnados. E um terceiro, que é a mescla dos dois, o chamado passe misto, em que as energias do encarnado se juntam às energias do desencarnado e fecham aqui um trabalho de atendimento. Quando se fala que os mentores podem fazer sozinho, mas que podem fazer com auxílio dos médiuns, muitas pessoas perguntam, mas por que usa o médium? Se o espírito pode fazer sozinho, por que ele não fala alguma vez que vai perturbar os outros para fazer? Vai lá e faz, meu querido, sabe fazer, vai e faz sozinho. Mas isso não funciona assim. É como a mãe que, quando vai arrumar a casa, chama o filho e diz, meu filho, vai lavando a louça enquanto eu passo o pano. A mãe não pode lavar essa louça e passar o pano? Pode, mas ela quer que o filho aprenda. Ela poderia fazer tudo sozinho, mas não seria bom para o menino.
Então, ela conduz o garoto a participar da limpeza da casa, ou a medida, tanto faz, para que eles se integrem no processo de corresponsabilidade no lar. Assim também os mentores, que poderiam dar o passe sozinho, atuam através dos médiuns para que eles se sintam convocados ao trabalho de benefício. Então, quando você pergunta qual a contribuição que o Espiritismo trouxe, foi validar essa prática dentro do centro espírita, de tal maneira que você encontra isso atuando, não posso dizer que em todas as casas espíritas, mas é uma prática imensamente comum, a aplicação das energias do passe nas pessoas, e o destaque para a aplicação do passe misto através das energias do médium, combinada com a dos espíritos, e o passe espiritual, que se dá muitas vezes em muitas instituições espíritas, que é o recurso adicional, que sem um médium diretamente envolvido, ocorre o fenômeno de distribuição das energias sempre que necessário.